Hoje nós vamos falar sobre a importância do nome do nosso Criador. E hoje você vai entender nessa paraxá por que as pessoas tanto fazem campanhas e não têm resultados. Por que você acha que é certo uma pessoa recebe, parece o prêmio da Mega Sena, um ganha, às vezes ninguém ganha, mas todo mundo faz, não é verdade? Aí você vai entender uma grande artimanha de Rassatã. Porque as pessoas estão aí fazendo campanha, correntes, e não recebem nada. Não alcançam seus objetivos. Não conclui nada e só engorda o bolso do pastor. Você precisa entender que quando você fala Iahu ou Yahuá, você está falando do grande e poderoso Criador dos universos. Baruch Hashem. Então é muito importante você, a partir de hoje, você vai começar a refletir diferente. Vocês vão entender por que o paganismo entrou nas escrituras. Porque o maior objetivo de Rassatã é fazer você transgredir, fazer com que nós transgredirmos a Torá. Aí você vai entender que a Torá nunca foi abolida. Por que a Torá jamais seria abolida? Por que tanta preocupação de Rassatã fazer com que todos nós venhamos o quê? Transgredir o quê? A Torá. Então a coisa é muito mais séria do que você pensa. Né? Abra sua Bíblia, suas escrituras sagradas, em Bereshit. Essa paraxá Bereshit, princípio, capítulo 1. O nome do Eterno. Então a gente tem em Bereshit a primeira ocorrência da manifestação do nosso Criador, né? Você vê em Bereshit, capítulo 1, verso 1, diz: Bereshit bara Elohim et hashamai va et haaretz. No princípio criou Elohim os céus e a terra. Então, quando se fala Elohim, nós não estamos falando o nome. Vocês estão compreendendo? Quando nós falamos Elohim, nós não estamos falando o nome do Eterno. Nós estamos usando um título. Criador. Então você não está falando o nome do Eterno. Vocês estão compreendendo? Falar o nome do Eterno é outra história. Elohim não é nome. Então é por isso que eu sou contra, e vou falar para você. Qualquer um, pastor, roche, rabino, que não ensina a congregação o nome do Eterno, esse cara, para mim, ele pode falar bonito, pode cantar bonito, pode ter uma congregação linda, maravilhosa, chique, pode ter dinheiro, para mim não vale nada. Porque você precisa saber o nome de quem? Do Eterno. Porque você vai entender, na sua boca não pode existir títulos. Na sua boca não pode existir nome de deuses pagões, de outros Elohim. Porque Elohim é título. E é título também usado aos deuses pagões, deuses estranhos. É um título. Então quando você ora, ó Elohim, tá bom, mas qual Elohim? O Elohim da onde?
dos cananitas? O Elohim da onde? Do Egito? O Elohim de Israel tem nome. Vocês estão compreendendo? O Elohim de Israel tem nome. Aí diz assim, né? O termo Elohim designado tanto Yahweh como também os ídolos das nações. Elohim é um título e não nome próprio. Elohim é um título e não nome próprio. Elohim designado, os ídolos. Em Shemote, Êxodo 20, verso 3. Êxodo 20, verso 3, Shemote. Não terás outro que? Elohais. Mas na tradução correta não está Elohais, está Elohim. Não terás outros Elohims diante de mim. Aí mesmo em Shemote 20, 22, 22, 20, desculpa. 22, 20. O que sacrificar a outros Elohais, a outros Elohim, que a palavra Elohim é plural de deuses. Vocês estão compreendendo? É plural de Elohá. Então quando você fala Elohim, você está falando plural, geral. O certo seria Elohá, que refere-se a um. Elohim, vários. Melahim, vários. Quando você fala Mala, você está falando um anjo. Quando você fala Melahim, você está falando o quê? Vários anjos. Então quando você fala Elohim, você está falando o Deus dos deuses. Então ele é plural, né? Você está falando em vários. Então, Shemote 22, 20 diz assim: o que sacrificar a outros Elohais, e não só ao Yahweh, que na verdade está errado esse nome também, seria Yahweh, não E, será morto. Em tudo que vos tenho dito, guardai-vos do nome de outros Elohim, e nem vos lembreis, e nem se ouça da vossa boca. Shemote 23, 13. Aqui está o ênfase da paraxá de hoje. 23, 13. Aqui você entende por que Hassatã, junto com a igreja romana, eles trabalharam para trazer dentro das escrituras o quê? O sincretismo e os nomes dos deuses pagões, gregos, romanos, egípcios, germânicos, todos estão aqui nas escrituras, na Bíblia romana principalmente. Por quê? É mais uma forma de fazer as pessoas transgredirem o quê? A Torá. Então se a Torá tivesse abolida, Hassatã não ia se preocupar em fazer você transgredir a Torá. É como hoje, você vai, como eu já expliquei, você vai no mercado comprar carne, linguiça, você vai comprar salsicha, tudo tem a maldita o quê? Carne de porco. Você vai comprar um pacote de hambúrguer, tá lá, carne bovina e carne o quê? Para fazer você transgredir o quê? A Torá. Então todo tempo ele trabalha para fazer você transgredir a Torá, na alimentação e também quando você abre sua boca. Você sem querer invoca o Shedim. Vocês estão compreendendo? O que o Eterno está falando, nosso Pai Criador está dizendo? Shemote 23, 13. Em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos
e do nome de outros Elohais, e nem vos lembreis, e nem se ouça o quê? Da vossa boca. Então, uma coisa que você tem que tirar da sua boca é o nome de outros deuses. Esquecer. Por isso que nesse processo de restauração, de mudança, de purificação da nossa nefesh, a gente precisa estar atento para nós não transgredirmos também. O Mashiach disse o quê? Que nós daremos conta de tudo aquilo que nós falarmos. Tudo que você falar, você vai dar conta no dia do juízo. Você falou o nome de outros deuses, você vai dar conta. Você transgrediu a Torá. Então, o que Ra-Satã fez? Colocou nas escrituras sagradas, modificou vários nomes de pessoas e colocou vários nomes de deuses, demônios, substituindo os nomes Kadosh que o Eterno deu aos israelitas. Vocês estão compreendendo? Para que você leia e você todo o tempo... Aí eu pergunto para você, o que acontece no meio evangélico? No meio, até mesmo no meio do judaísmo. No meio dos judeus. Os evangélicos estão lá invocando o nome do Mitra, participando de uma santa ceia que é Mitra, dando exaltação com o nome errado, ou glória. Sim ou não? Nós vivemos na graça. Quem são essas duas personagens? Mulher de Vênus, do deus Vênus. Então, é uma forma de manter a pessoa citando o nome de quê? Todo o tempo. Ela não sabe, ela está ali adorando, exaltando, falando palavras magníficas aí. Mas agora é a hora de adorar o Pai. Aí eles invocam o Deus. Que todo mundo sabe que é a declinação de quem? De Zeus. Então essas são formas de fazer as pessoas o quê? Transgredir a Torá. Transgredirem a Torá. Porque elas estão fazendo o quê? Invocando nomes de outros deuses, de outros Elohais, de Elohims estranhos. Então, quando o Eterno dá o nome dele, ele dá para se diferenciar dos outros Elohims, das outras nações. Se o Eterno, o Criador, deu aos filhos o seu nome, era porque ele queria que o nome dele fosse invocado. Aí você talvez pergunta, mas como? Quem começou a invocar o nome do Eterno? Os seus servos. Então, o que Ra-Satã não quer é o nome de Hashem sendo invocado pelos seus filhos. Infelizmente, é duro dizer, é doído falar, que até igrejas messiânicas não querem que você saiba o nome do Eterno. Fica lá para o pastor, para o roche, para o rabino, mas não querem que você saiba. Eu queria receber uma ligação ontem do Rio de Janeiro, do Genário, que ouviu a mensagem do seu Genário, né, lá de Campos, ligou para mim ontem e falou assim, eu estou vendo que o senhor realmente não escondeu o nome do Eterno, eu estou vendo que esse nome é o verdadeiro. Eu não vou esconder. Sabe por que eu não vou esconder? Porque eu acredito que os filhos do Eterno jamais vão paganizar esse nome. Porque nós amamos e queríamos isso. Aí teve uma irmã que mandou um e-mail. Você acha que se as pessoas começarem a blasfemar contra esse nome e elas perderem a salvação, você vai ser o culpado? Eu falei, eu vou ser o culpado? Nada. Falei, eu fiz o que o Eterno mandou. Todas as nações têm que saber o nome dele.
Ah, mas se a pessoa começar a falar em vão, ela falou porque ela quis. Não foi eu que estou falando em vão. Quer dizer, porque na verdade, o objetivo dessa turma toda é manter o clubinho só deles. E o resto, que se perca por aí. Então você veja que se tem uma coisa que você precisa tirar da sua vida. Ah, eu vivo na graça. Você não vive na graça. Essa palavra não existe no contexto original. Ah, eu estou dando glórias ao Eterno. Não, o Eterno não está recebendo glória. O Eterno recebe exaltação. Seja exaltado o nome dele. Você não recebe graça, você recebe misericórdia. Vocês estão compreendendo? Não é graça. Esquece essa palavra e outros deuses, esquece, tira da sua boca. São ídolos, são deuses nulos. É que nem não foi no começo, sempre quando nós ensinamos que não devia se falar nome de demônios. Nós falávamos o quê? Espíritos o quê? Imundos. Que é o que eles são. A gente não aprendeu? Então, esquece. Vocês estão compreendendo? Esquece. Porque é isso que Satã quer. Você transgredindo este o quê? Mandamento. Então, todo o tempo as pessoas estão transgredindo o quê? A Torá, os mandamentos. Aí diz assim, né? No verso 23, 24. Capítulo 23, 24 diz: não te inclinará diante dos seus Elohais, e nem o sirvais, nem farás conforme as suas obras, antes o destruirás totalmente e quebrarás todas as suas estátuas. Aí tem gente que se converte. Eu não acredito que a pessoa se converteu nunca. Ah, eu vou pegar essas estátuas aqui, eu vou dar para fulana. Vou dar para cicrano. Essa pessoa nem se converteu, está longe de se converter, irmãos. Vai prestar para os outros. Vai pegar o que não presta e levar para casa dos outros. Quer dizer, essa pessoa não mudou. E a gente vê muito disso aí. O Eterno manda quebrar. Tirar. Você tem que tirar da sua casa. Ah, mas tem esse bonequinho que representa Deus tal. Tira. Ah, mas meu filho e minha filha... Tira. Ah, mas eu paguei caro. Tira. Dentro da sua casa não pode existir. Sua casa tem que ser kosher, kadosh. Tem que ser santo, seu lugar onde você está. Estão compreendendo? Aí o Eterno diz assim: não farás concerto algum com eles, ou com os seus Elohais. Êxodo 23, 32. Não farás aliança alguma com eles, ou com seus serafins. Na tua terra não habitarão, para que não te façam pecar contra mim. Se servires a seus Elohais, certamente isso será um laço para ti. Então veja bem, a pessoa é um laço. O que aconteceu conosco? Nós estávamos no quê? Num laço. Todos nós estávamos num laço. Foi um livramento na vida de todos nós. Porque o laço está armado. Você vai falar com a pessoa, ela não é Jesus, não quer saber. Ela nem investiga a origem, a etimologia da palavra. É verdade. Não, vocês estão loucos, vocês estão endemoniados, eu não quero, não vem falar de Jesus. Elas não fazem ideia, porque é outro. A igreja romana tem o que lá dentro? Um monte de Jesus, de gesso, de pau, de pedra. Aí a igreja evangélica, não, mas nosso Jesus aqui é espírito. Mas o nome é o mesmo. A referência é o mesmo. A origem é o mesmo. Então isso se torna o quê? Um laço. Vocês estão compreendendo? A gente estava num laço, num engodo, na sujeira. A gente estava perdido. Nós estávamos perdidos. Mas o Eterno teve muita misericórdia de todos nós.
E Shemote aí mesmo, 34:17. Não te farás Elohais, terafins de fundição. Não pode e não deve. Aí o que acontece? A igreja romana fez vários terafins. Cada dia tem um dia de um santo. Cada dia é dia de um santo. Fazendo isso, ela levou os católicos a transgredirem o quê? A Torá do Eterno. O Elohim disse mais a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel: Yahweh, o Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós, e este é o meu nome, eternamente. Este é o meu memorial de geração em geração. Shemote 3:15. Pode ler aí. Então vou repetir. Shemote 3:15. O Elohim disse mais a Moshe: assim dirás aos filhos de Israel. O Yahweh, está aí o que? O tetagrama. E o de Re, Vavirê. O Yahweh, Elohim de vossos pais, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó, me enviou a vós. Este é meu nome, eternamente. Remi Leolã. Este é meu nome, em memorial de geração em geração. Então o Eterno deu o nome dele, veja bem, de geração a geração. Então todas as gerações tinham que conhecer o nome de quem? O nome do Eterno. Todo mundo tinha que conhecer. Todas as nações, os povos deviam conhecer. Mas isso foi criada uma lei rabínica, conhecida como Halahot, Halahá, e essa lei proibia de falar o nome do pai. Quem falava, morria. Se falasse Yahweh, meu irmão, o cara era morto. Foi proibido de colocar o nome do Eterno nos filhos. Nós não lemos lá? O que o Eterno disse? Que o nome dele deveria ser colocado nos filhos de Israel para que os filhos de Israel fossem o quê? Abençoados. Mas a Halahá proibiu tudo isso, fazendo com que os filhos de Israel, os israelitas, viessem também a transgredir esse mandamento. Então a gente vai vendo que houve um trabalho para que esse nome caísse no esquecimento. Vocês estão compreendendo? Que o nome do Yahweh fosse esquecido. Agora sei que Yahweh é maior que todos os Elohims, porque na coisa em que se ensoberbece os sobrepujou. Shemote 18:11. Shemote 18:11. Agora sei que o Yahweh é maior que todos os Elohais, porque na coisa em que se ensoberbeceram, os sobrepujou. Aí eu te digo, nessa Bíblia aqui, Peshita, está escrito Yahweh, né? Aí as pessoas ficam assim:
Deve ser esse o nome verdadeiro. No texto original está o tetagrama. E quando está o tetagrama, qual é o nome? Iarro. Então, o que eu vejo hoje, amados, é um trabalho conspiratório para esconder e continuar escondendo o nome do Pai Criador. É isso que eles querem. Continuar escondendo. Daqui a pouco vocês vão entender o porquê a gente vai ser restaurado para vivermos milagres na nossa vida, poderosíssimos, quando invocarmos este nome. Vocês estão compreendendo? Não, você não se assuste não se você vê gente aí invocando o nome de Iarro e o fogo caindo do céu. Você não se assuste não se você vê pessoas aí abrindo rios para atravessar. Você não se assuste não se você vê pessoas distribuindo pães a partir de 2 pedaços de pão porque esse nome é o nome do poderoso. É o nome é o nome do Pai. Vocês estão compreendendo? Então você não se assuste não. O que muitos vão querer usar isso aí para prosperidade não vai conseguir. Porque esse nome só vai funcionar com os filhos. Somente com os filhos. Somente com os herdeiros. Com os israelitas, descendentes. Aqueles que têm tanto na genética como no Ruach HaKodesh. Porque para outros não vai. Aí você veja. Devarim 5:11, Deuteronômio. Vamos lá. A lei do Halahot, ela se apega a isso aqui. Para proibir de mencionar o nome do Criador. Devarim 5:11. Não tomarás o nome do Iarro, teu Elohim, em vão. Porque o Iarro não terá por inocente ao que tomar o seu nome em vão. O que é tomar o nome do nosso grande Elohim, Iarro, em vão? Tropeçou. Ai, fala o nome do Pai. Aconteceu alguma coisa no carro. Ai, já fala o nome do Pai. Essas coisas você tem que vigiar. O nome do Iarro tem que ser usado nesse momento aqui. Porque nós estamos aqui em culto a quem? A algum santo pagão? Nós estamos em culto a Ele. Na hora das suas orações, do sua tefilá. Vocês estão compreendendo? Aí você invoca o Pai. Então, quando você invoca Yahushua, você está invocando o Pai através de quem? Do Filho. Aí existe uma grande conexão, como o Yahushua disse. Eu estou no Pai, o Pai em mim, e vós em mim. E ambos somos um. Então você se torna um. Vocês estão compreendendo? Então quando você fala Yeshua, Yeshua tem o nome do Pai? Tem tetagrama? Não. Quando você fala Jesus, tem tetagrama? Pior ainda, que o nome Jesus Cristo significa, sabe o quê? Cavalo enviado de Baal. Cavalo enviado de Baal. Senhor não significa Baal. Jesus, Sus, cavalo. Cristo, enviado em grego, ou ungido do sol. Tem um monte
Então aí você veja que quando você fala Yahushua, você pode perceber quem orou essa semana nesse nome. Você sente a virtude. É diferente. É uma virtude, uma emanação. Então existe uma conexão entre você, o Mashiach e o Yahu. Estão compreendendo? Porque formamos um com ele. Então, não devemos tomar o nome em vão. Então, por esse motivo, foi criada o quê? Uma lei rabínica, proibindo os filhos de Israel de falar o nome do Pai. E aí, os amados estavam proibidos. Aí eles ficavam com títulos, Hashem, Adonai, El Gibor, El Elyon, El Shaddai, e assim ia. Uma série de títulos. Sendo proibidos de falar o nome do Pai. Aí eu pergunto para você. Existem inúmeras passagens nos Salmos que diz, na minha angústia invoquei. Quem Davi invocou? O Yahu. Ele invocou o nome. Aí as pessoas não conseguem entender, porque isso é um engano de Satã. Isso é um engano. As pessoas não conseguem entender por que às vezes elas fazem campanha, em cima de campanha, dão sacrifício, dão tudo que elas têm. Aí ela vê outros contando testemunho, mas ela não conta. Os filhos ficam perplexos. Por que que eu não estou tendo resposta? Por que que eu falo e não acontece? Por que que eu oro e não estou tendo resposta? Porque existe uma contaminação diabólica, maligna, que não quer que você fale com o Yahweh. É por isso que o Shabat te conecta a ele. Vocês sabiam disso? O Shabat te cria uma conexão que você não faz ideia. Para você ter uma ideia, ontem eu estava assistindo no History Channel, né? Estava passando a primeira vez que o homem foi à Lua. Eu não acredito. Mas eles calcularam a hora, eles calcularam o dia e o alinhamento com a constelação de uma deidade maligna chamada Osíris. E lá eles fizeram uma santa ceia mitraica, a Osíris. Pão e vinho. Porque eles acreditavam que dentro daquele alinhamento ali lunar com a constelação de Osíris, eles estavam entrando em contato com Osíris. Isso um maçom, aquele maçom graduadíssimo que era aquele astronauta lá, como chamava ele, como chamava aquele, o primeiro homem que pisou na Lua? Neil Armstrong. Então, eles estavam fazendo conexão. O Shabat te coloca em conexão com Yahweh. Isso eu vou deixar para uma outra paraxá, que aí você vai entender mais a fundo porque o alinhamento é importante. Existe todo um aparato para você falar e tua voz ecoar através dos neutrinos até o trono de Hashem. A coisa é muito profunda. Mas só que o sistema, a religião, os donos que se acham donos da verdade, não querem que você saiba. Não querem que você tome conhecimento. Gente, então voltando aqui ao assunto, a coisa é muito séria, amados. Muito séria. Então hoje eu chego a duvidar realmente de muitas manifestações que eu vi que não era o Eterno. Era o maligno, para enganar a congregação. Para enganar o povo do Eterno. Porque uma vez que o Eterno é tirado de cena, a manifestação não vem dele muitas das vezes. A gente vê o exemplo quando Eliarro foge da Jezabel,
que a fenda é cortada, ventania, terremoto, fogo. E a palavra diz que Iarro não estava em nenhuma daquelas manifestações. Agora por quê? Veja bem, Eliarro, ele invocou qual nome? Iarro. Moshe, quando abriu o Mar Vermelho, qual o nome que ele invocou? Iarro. E Yahushua, melhor, quando derrubou as muralhas de Jericó, qual foi o nome que ele invocou? Iarro. Mas para invocar esse nome, era necessário que os filhos de Israel tivessem como? Obediência ao quê? A Torá. Obediência total. Então tem muitas pessoas, amados, que elas têm fé. Elas oram fervorosamente, elas invocam, elas clamam, mas não acontece. Mas por que a pessoa tem fé? A pessoa ela tem vontade, ela tem amor no coração. Porque existe um bloqueio. É que nem o Raimundo já trabalhou comigo, que ele sabe, quando eu trabalhava com loja de celular. Vinha muita gente aqui trazer serviço de outro. E ele levava a fama lá. Eu aqui desbloqueei. Fui eu que fiz. Mas quem tinha feito, quem era? Sou eu. Quem consertou? Fui eu. E outro levava a fama. Aí quando eu comecei a colocar folheto na rua, para trazer o cliente até mim, direto, sem nenhum intermédio, os caras ficaram bravos. Opa, você está quebrando minha loja. Você está me prejudicando, porque aquele cliente era meu, agora está vindo para você. É isso que está acontecendo. Vocês estão compreendendo? Chega de intermédio. Chega de subtítulos. Chega de títulos. Nós queremos um nome. Vocês estão compreendendo? Nós queremos acesso. Yahushua morreu para isso. Para você ter acesso a Yahweh direto ao coração dele. Como está escrito lá em Hebreus capítulo 12. Para você ter acesso direto. Não dá para ter mais intermediário. Você saiu do paganismo, do catolicismo. Porque estava cheio de quê? Aí veio para o cristianismo. Aí colocaram um nome falso para você. Vocês estão compreendendo? Continuou o quê? Um intermediário na sua vida, nos seus caminhos. Então, o Eterno não quer isso mais, irmãos. É isso que vocês têm que entender. E não adianta esses caras tentar esconder, porque eu vou falar. Eu vou falar no YouTube, eu vou falar onde eu tiver que falar, eu vou falar. E outros vão falar. Porque o que está acontecendo? O nome do Pai... Não, para o nome do Pai não ficar em vão. Então vamos fazer Bíblias, cada um faz a sua Bíblia. É Bíblia para tudo que é de lado, cada uma com um jeitinho brasileiro, né? Para que os filhos não saibam o quê? O nome do Pai. Continua escondido. Título e título daqui e dali. Então, aí agora você vai saber por quê. Por que as pessoas... elas não têm respostas nas suas orações. Ela faz a campanha para lá falar com o pastor, eu dei tudo, não aconteceu nada. Ô pastor, estou orando, mas não está acontecendo. Eu pedi ao Senhor que me abençoasse. Eu fiz todo o sacrifício e não aconteceu nada. Aí o pastor vai falar, não, é porque você não deu o tudo. Você não deu tudo. Você não deu tudo que tinha. Você não tem fé, sempre tem uma desculpa. Isso é mais uma armadilha de Ra-Satã para desgastar sua fé, destruir você. De uma forma que chega a hora que você vai falar, eu não creio mais em ninguém. Vocês estão compreendendo? Aí eu digo, por que esses homens na Torá,
Porque os homens na Tanakh, os servos do Eterno, tiveram a resposta. Por que eles tinham resposta, irmãos? A história desses homens é repleta de respostas, é repleta de milagres, é repleta de manifestações que poderíamos falar assim, absurdas, mas a gente sabe que foi a mão de quem? Do Yahweh Todo-Poderoso. Mas por que que hoje não se vê o que viu no passado? Por causa das contaminações. Então, entenda, o que está acontecendo na sua vida é uma descontaminação, é uma restauração. Nós estamos passando por um processo de mudança, de transformação, de arrancar casca grossa, de arrancar aquela, sabe que nem aquela panela preta cheia de cascão. O Eterno está tirando isso de nós, porque Ele vai fazer na nossa vida e vai fazer com que a nossa vida faça na vida de outras pessoas coisas maravilhosas. Você vai ser uma fonte de milagre onde você botar seus pés. Pode acreditar no que eu estou te falando. Você vai ser uma fonte de milagres. Você vai botar seus pés numa empresa, a empresa vai prosperar. E vai ser notado, porque era o que acontecia com os servos do Eterno no passado. Porque eles carregavam o nome de quem? Do Yahweh. Eles não carregavam título e nem tampouco oravam a deuses pagões, nem a Bíblia deles, que eles não tinham nem Bíblia na época, os manuscritos deles eram originais. Esses homens eram homens que aonde eles iam, eles venciam. Porque esses homens não se deixaram se levar pelo sistema religioso que existia já naquela época. Vocês estão compreendendo? Já existia sistema religioso. Existiam os ídolos, Belsazar, todo tipo de deuses malignos existiam. Mas esses homens não se deixaram se levar. E como eu mostrei para vocês semana passada, a religião israelita estava já o quê? Daquela época, já estava contaminada. Os sacerdotes, os anciões, estavam prestando culto ao sol e a vários deuses répteis que eles adoravam nas ocultas. E isso seguiu-se em frente. A igreja romana veio e deu introdução a tudo isso na vida das pessoas. Aí, o exemplo maior. O Eterno está restaurando o seu altar. Baruch Hashem. O Eterno está restaurando o seu altar. Yahweh não tem altar. Yahweh, veja bem, não tem altar. Yahweh não tem mais templo. Hoje o altar do Yahweh é aonde? Somos nós. O templo do Yahweh somos nós. Mas o Yahweh quer ser visto. Ele quer ser adorado como tal. O Aleph, o Tav, o tal. Ele quer ser adorado como tal. Mas ele não tem sido. Por que ele não tem sido? Porque todos estão escondendo o nome. Congregação ortodoxa, congregações que, entre aspas, falam ser messiânicas, continuam escondendo o nome do Yahweh. E até o nome do Mashiach é trocado, porque o nome do Mashiach contém o nome do Pai. Então, fazendo assim, o altar do nosso grande Yahweh continua sem restauração. Quando o Eterno disse quebrar tudo, o que Gideão fez? Vocês já ouviram bastante a história de Gideão, sim ou não? O que Gideão fez? Gideão foi lá e quebrou todo o altar de Baal, porque Baal estava substituindo o altar de quem? Do Yahweh. Baal estava recebendo sacrifícios, ofertas, dízimo, em nome de quem? Dele. E os filhos de Israel estavam adorando Baal. Aí mais uma vez, esse maligno consegue tirar o nosso Yahweh de cena. Aí fundou a igreja romana, na sequência surge a igreja católica, a igreja evangélica, que sai de dentro da igreja romana,
E eles continuam adorando o quê? O Baal. Então você compreende que o nome e o altar do Pai não está restaurado? Então hoje você tem que se considerar bem-aventurado, porque você hoje presta culto ao Yahweh. Amém? Amém. Hoje você presta culto ao Yahweh. Hoje você serve o Yahweh. Hoje você tem à disposição a palavra viva do Yahweh. Mesmo com seus enxertos ou não, mas ela está aí. Aí você veja que Bereshit 4:26, o Yahweh espera ser invocado pelos seus. A gente sabe que Abel e Caim foram prestar culto a Yahweh. Né? Abel e Caim foram prestar culto a Yahweh. Caim foi lá e matou quem? Caim matou Abel. Agora, por que Caim matou Abel? Porque Abel, além de ser filho de Yahweh, Abel também era um servo que servia à vontade de Yahweh e praticava o que o Yahweh mandou. O Yahweh mandou dar o que de sacrifício? O cordeiro. Sim ou não? Abel levou o melhor que ele tinha. Eu não vou pedir oferta não, pessoal. Esquece. É outra história aqui. Tem gente que já fica pensando, será que ele vai falar de oferta já? Não. Abel levou o cordeiro. O que Caim levou? Cereais. Legumes. Legumes tem sangue? Não sangra. Então não é sacrifício. Vocês estão compreendendo? Legumes não sai sangue. Então, legumes por não sair sangue, Caim estava tirando uma com a cara de quem? Do Yahweh. E Abel estava praticando a Torá. Então Satã falou, eu não quero esse culto. Eu não quero culto a ele. Então, mata ele. Caim foi lá, matou Abel. No capítulo 4, verso 26. Então, a partir dali, o culto ao Yahweh parou. Para-se o culto ao Criador. Capítulo 7, 26, diz assim a palavra. E a Sete também nasceu um filho e chamou seu nome de Enos. Então se começou a invocar o nome do Yahweh. Veja bem. Então começou a se invocar o nome. Veja bem. Por que a palavra deixa bem clara? Começou. Por que começou? Porque havia o quê? Parado. Então começou a invocar o nome. Então dali para cá, todo um instante, existia alguém trabalhando para não invocarem o nome do Yahweh. Sempre teve pessoas trabalhando para que o nome do Yahweh não fosse o quê? Invocado desde o princípio. Aí em 1 Crônicas 16:8, 1 Crônicas 16:8. Calma que vocês aí daqui a pouco você vai ver a revelação. A revelação é que vai ser o 16:8, 1 Crônicas 16:8.
Louvai ao Yahweh, invocai o seu nome, e fazeis conhecida todas as suas obras entre quem? Entre os povos. Então, os povos precisam conhecer o Yahweh e também as suas obras. Em 2 Samuel 22, 4. 2 Samuel 22, 4. É sempre bom vocês trazer uma caneta, um papel, anotando, que se você não conseguir me acompanhar em casa, vocês acompanham. Você faz a leitura depois, com tranquilidade, né? 1 Samuel, 2 Samuel. 2 Samuel. Dezesseis, 22, 4, desculpa. 2 Samuel 22, 4. O Yahweh, digno de louvor, invocarei e de meus inimigos ficarei. Você só fica livre dos inimigos se você invocar o Yahweh. Vocês estão compreendendo? Porque quando você invoca é trazer a pessoa até onde você está. Invocar o Yahweh é trazer ele até você. Você fica livre dos seus inimigos espirituais e físicos. Então o servo do Eterno David sabia que se ele invocasse o Yahweh, os seus inimigos iam cair por terra. Então Satã, ele não quer cair por terra. Ele quer se manter forte nas suas vistas. Mostrar para você que sua oração não vale de nada. Que quanto mais você orar, pior vai ficar. Vocês estão compreendendo? Mas aí é que está, onde está a chave do mistério? Está no nome. Invocar o Yahweh. Você invoca o Yahweh e o Yahweh te dá o quê? Livramento. Porque é muito engraçado, irmão, você lê na escritura tantas manifestações, mas a gente passa um tempo na vida, a gente não vê. Mas por que você não vê? Porque muita coisa foi alterada, adulterada, justamente para tirar você da direção do Yahweh. Afastar você do Yahweh. Vocês estão compreendendo? Deuses aí se manifestando em várias denominações como se fosse o Yahweh. A palavra fala de um Melahim, isso o Melahim do Eterno, que coloca o pé na terra e no mar e diz que o esplendor desse Melahim é tão grande que a luz dele iluminou toda a terra. Aí eu digo para vocês, você acha que Satã não desceu para cá com vários Melahins de várias patentes? Que se manifestam parecendo a presença do Mashiach, do Eterno dentro das congregações. E o povo sai de lá, hoje eu senti tanta presença de Deus. É aí que mora o perigo. Você invoca o Yahweh. O Yahweh vai dar livramento. Vocês estão compreendendo? Por isso que a gente tem que estar ali, ó, no caminho, caminhando certinho, para a gente ver o livramento do Eterno. Em 1 Reis, não, vou deixar isso por último. Em Salmo 50, 15. Salmo 50, 15. Salmo Terrilim 50, 15. Invoca-me no dia da angústia, e eu te livrarei, e tu me exaltarás.
Então, quando você invoca, no dia da tua angústia, aí você fala assim: por que que eu invoquei e a minha angústia não passou? Por que que eu invoquei e não tive a resposta? Porque você está em restauração. Você vai invocar e você vai ter resposta. Quando sua vida tiver totalmente descontaminada. Por isso que o Eterno chama você. É para você fazer como aquele povo do passado fazia. Invocar e ter resposta. Invocar e ver a manifestação. Mas para que tudo isso ocorra, a gente tem que primeiramente obedecer o Shabat. É uma das regras mais importantes que tem, que eu vou deixar para explicar no próximo Shabat, nosso próximo encontro. Quem não veio hoje vai perder muita informação. Salmo 18, verso 6. Então, David sabia quem ele tinha que invocar. Na angústia, invoquei ao Yahweh e clamei ao meu Elohim. Desde o seu templo, ouviu a minha voz. Aos seus ouvidos chegou o meu clamor perante tua face. Então, quem foi que David ouviu, ele invocou? Foi Zeus? Foi um deus pagão que está nas escrituras? Ele invocou o Yahuwah. Ele invocou o Yahweh. E o Yahweh ouviu. E o livrou. Vocês estão compreendendo? Ele ouviu e o livrou. Agora está aqui. Agora eu vou mostrar para vocês a chave desta paraxá. 1 Reis 18, 26. Primeira Reis 18, 26. Onde que nós temos que mudar. Primeira Reis 18, 26. E tomaram o bezerro que lhes dera e o prepararam. Invocaram o nome de quem? E Baal em português significa o quê? Senhor. Repete comigo, Senhor. Então eles tomaram o bezerro e invocaram o nome de Baal. Desde a manhã até o meio, dizendo: ai, Baal, responde-nos. Porém, nem havia voz e nem quem respondesse. E saltaram sobre o altar que tinham feito. E sucedeu que ao meio-dia Eliarro zombava deles, dizendo: clamai em altas vozes, porque ele é um Elohá. Pode ser que esteja falando, ou que tenha alguma coisa que fazer, ou que intenta alguma viagem. Talvez esteja dormindo e despertará. E eles clamavam em altas vozes e se retalhavam com facas, com lancetas, conforme o seu costume, até o derramamento de sangue sobre si. O mesmo costume daqueles cristãos malucos que tem por aí e dos muçulmanos. Sucedeu que, passado o